Boa noite, meus irmãos. Como o pastor Hugo está em período de férias, né? Que ele falou para a gente descansar dele, né? Ele incumbiu alguns irmãos, né, de estar trazendo a palavra. E, obviamente, eu não vou pregar o tanto que ele prega, né? Não só na eloquência, graças a Deus, porque nós temos o pastor inspirado, né? Mas é uma reflexão mesmo que eu estava, né, já pensando há algum tempo no texto em si e resolvi trazer para os irmãos. Inclusive, um dos textos que a gente vai usar alguns hoje, já está aqui também no seu programa, né? Então, tanto vai ser projetado daqui a pouco, quanto eu vou pedir para quem não tiver também abrir, quiser abrir na sua versão, não tem problema. Mas antes disso, eu queria orar com os irmãos novamente, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és tão grande, Pai, Tu és tão bom para nós. O Senhor tem misericórdia acima do que nós conseguimos e podemos pensar, imaginar. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por estarmos aqui como igreja, como família, salvos pelo Senhor. Que o Senhor, Pai, continue, Senhor, nos abençoar, que a gente possa aqui realmente estar prestando um culto a Ti, Senhor, que o Senhor tenha recebido o nosso louvor, a nossa adoração. Nós te agradecemos porque podemos fazer isso, temos a oportunidade e a liberdade no Senhor de fazer isso, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor fale, Pai, agora, tanto quanto o Senhor falou ao meu coração, quanto aos meus irmãos, nesse momento aqui de reflexão, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nossas vidas. Te agradecemos pela vida, Senhor, de cada um que está aqui, cada um que está também ouvindo pela internet, que o Senhor realmente seja glorificado aqui no nosso meio, Pai. Te pedimos, Senhor, pelo nosso pastor, que está nesse período de férias, de descanso, abençoa ele, sua família, que ele possa estar também descansando, recobrando suas forças, e que ele possa, logo em breve, estar conosco também, para cumprir aquele teu chamado que o Senhor tem para ele, através, aqui no Ministério da Plenitude, Senhor. É o que nós te oramos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Obrigado, Adson. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 11. Vocês, como eu falei, né, já tem aí o texto que eu vou começar falando é o texto que nós lemos há pouco, Romanos 11, versículo 33 a 36. Principalmente eu vou enfatizar o último versículo e a partir dele algumas reflexões que eu, como eu falei, né, vim pensando sobre a soberania de Deus, né? E quais os reflexos que a gente consegue ver, não só nesse texto, como eu falei, né, em outros que eu vou pedir para os irmãos acompanharem, mas a partir da soberania de Deus, que é algo tão profundo, a gente consegue se chegar até Deus, acredito que de uma forma diferente. Ou então recobrar coisas que muitas vezes nós venhamos a esquecer, ou que a gente sempre precisa estar nos lembrando, né? Então, peço que os irmãos acompanhem aí. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse é um texto que está no finalzinho do capítulo 11 de Romanos, e quando a gente olha para ele, além da mensagem dele, ele é um hino, né? Lá, algumas Bíblias têm até escrito, né, um hino, tem tipo o textozinho, né? Alguns têm hino sobre a sabedoria de Deus, outros têm doxologia, né? Então a gente consegue extrair daqui coisas, né? Lições para nós sobre a sabedoria de Deus, mas eu, como eu estava falando, já estava pensando sobre o tema da soberania de Deus e me veio esse texto na mente, sobretudo nessa última parte. Então, a partir dessa última parte, que eu quero dividir algumas coisas aqui para a gente estar refletindo essa noite, né? Mas antes mesmo desse primeiro versículo, como eu falei, né?
a importância de nós pensarmos sobre a soberania de Deus e de principalmente como ela impacta em todas as áreas de nossas vidas, né? Às vezes no automático, às vezes no dia a dia, na correria, a gente, quando para, sei lá, uma devocional ou uma leitura, a gente consegue pensar nessas coisas. Mas se formos realmente parar detidamente para ver, a soberania de Deus está, de fato, em todas as áreas, né? Então, quando a gente pensa, seja no seu lar, na questão do sustento, do seu trabalho, nos seus relacionamentos, né? Em tudo que a gente faz, se a gente conseguir verificar o quanto Deus está presente, a gente consegue ver por um prisma diferente, né? E eu quero que a gente pense um pouco nisso, né? De como ter essa noção correta da soberania de Deus é algo seguro e agradável para o nosso coração. Nosso coração que muitas vezes fica, né, carente de repousar, né, em momentos de estresse, de preocupação, né, de tantas coisas que a gente para pensar, às vezes até a gente tropeça, mas quando a gente para ver, analisar o quanto Deus é soberano, o quanto Ele governa as nações, e a gente fica no nosso mundo muitas vezes ali trôpego ou querendo de fato controlar alguma coisa, né? E esse é um dos pontos, né? Quando a gente não reflete, né, corretamente sobre a soberania de Deus, é porque a gente quer de alguma forma tomar o controle, né? Quer fazer a mais do que a gente deveria, né? E não consegue descansar profundamente no Senhor, né? Então, eu queria que a gente tivesse isso em mente, né? De sempre pensar, né, desse Deus tão grande que não tem quem o aconselhe, né? Que é tão profundo, tão sábio, mas que ao mesmo tempo está perto de nós, né? Ao mesmo tempo está ali falando conosco e nos protegendo de absolutamente tudo, né? Então, eu dividi essa parte, né? Como eu falei, esse verso 33, que eu quero mostrar algumas coisas a partir dele, de cada começo do verso, né? Então, por exemplo, a primeira parte aqui, porquê dele? Só daí a gente já consegue, né, ter algumas reflexões, tá? Eu queria começar desse aqui. Esse porquê dele dá uma noção de domínio, de poder, né, de jurisdição, né, de segurança, né? Esse é o primeiro ponto que eu coloquei aqui, um controle absoluto, né? Então, é dele, ele é o Senhor. Muitas vezes a gente esquece, né? A gente diz o nome, a gente sempre se trata como nosso Senhor, mas saber de fato que é dele todas as coisas, isso faz uma diferença na nossa vida, ou deve fazer cada vez mais, né? E eu queria, a partir desse ponto, que a gente observasse, por exemplo, que está lá no Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Olha só. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes de que tudo houvesse, ele já era Deus, né? Quando a palavra fala lá, quando a gente começa a ler lá no Gênesis, já havia Deus, né? Ele, no vazio de tudo ali, ele já estava lá agindo. E não só ele, né? A gente vê lá que toda a Trindade estava ali, né? O Espírito de Deus pairava ali sobre as águas, então ele já era Deus muito antes de ter mundo, né? Qualquer tipo de terra, qualquer tipo de firmamento, já havia um Deus. Então, por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está aqui, caiu meio que, né, no mundo para viver vagamente, não. Há um Deus e Ele controla todas as coisas, né? Então, esse mundo é dele, com tudo que acontece, com tudo que muitas vezes nos aflige, mas é dele. O controle final das coisas está nas mãos dele, né? Então, como é reconfortante para nós sabermos que de eternidade a eternidade Ele é Deus e nunca vai deixar de ser. Há uma frase que eu também queria que os irmãos acompanhassem aí, que eu gosto bastante dessa frase de um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper. Olha a profundidade que esse escritor, quem depois quiser pesquisar mais, pode ver, como ele trata desse ponto, né? Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa dizer é meu, né? Como às vezes a gente não consegue pensar, né, ou pelo menos eu tenho, muitas vezes, preciso relembrar isso, como tudo de fato é de Cristo, né? Se Ele tem esse domínio de absolutamente tudo, isso deve fazer, a gente deve fazer uma reflexão e isso deve refletir no nosso dia a dia, né? Como é importante a gente saber, né, e poder
através disso, né, louvar o nome dele, porque, de fato, tudo é dele, né? Tudo é do Senhor. Né? Quando a gente canta, como a gente vai cantar, e já cantou tantas verdades aqui, isso deve impactar nosso coração para continuar buscando ele, porque tudo, de fato, é dele. Né? E isso é importante, porque muitas vezes nós queremos, como eu falei, né? Nós queremos tirar o controle ou ter mais o controle do que ele próprio. Né? Então, isso também nos dá uma noção de que nós somos mordomos, né? Tudo é dele, mas ele nos dá uma série de coisas, e graças a ele por isso. Por isso a gente tem que saber como tratar dessas coisas dele, né? Da gente poder saber que nossos bens, toda a nossa vida é de fato do Senhor, né? Então esse é o primeiro ponto que eu queria que os irmãos atentassem. O segundo, já na sequência, é a segunda parte do verso, né? Na minha versão, eu coloquei aqui, e por meio dele. Né? Outras versões, como tem aqui no nosso folheto, está apenas por ele. Mas isso não está aí, né, de qualquer modo. Né? De fato, é isso. Então, o primeiro ponto, porque é dele, mas também é por ele. Né? Ou seja, ele é que nos faz nos mover. Né? Então, ele é o nosso mediador perfeito, é através dele que fazemos o que fazemos, e a gente pode ver isso através também de alguns outros textos, que eu queria que os irmãos atentassem aí, como saber que não só é dele, e ele deu para nós algumas coisas para nós cuidarmos, para nós desenvolvermos, mas que nesse exercício também é por meio dele. Né? Nada sai também dessa presença que ele faz em nós, que isso faz a diferença. Né? Então, acompanhe aí, por favor. Pode passar aí o texto de Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós sabemos que a vontade de Deus é perfeita, mas Ele mesmo opera em nós essa vontade. Então, quando a gente busca Ele, e é excelente que a gente faça isso cada vez mais, a gente precisa saber que Ele está conosco, no realizar, no fazer, né, para que a gente não tenha sempre que a gente tenha um pouco disso, né, ainda pela nossa natureza pecaminosa, de querer ir à frente, né, sabe que está com a gente, mas às vezes deixa eu ir um pouquinho mais na frente, e não é assim. Né? Tudo tem que ser através ou por meio dele próprio. Né? Como a própria palavra nos conclama a fazermos. Né? Então, tanto o querer quanto o efetuar vem do Senhor, segundo a própria vontade dele, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. Um outro texto que também explica isso, e não só explica como, vamos dizer assim, acrescenta outros pontos, a gente pode ver claramente, né, essa mediação, né, de Cristo conosco, é o texto de Romanos 8, capítulo 2. Evidentemente, há outros textos, mas eu coloquei alguns aqui para que a gente possa pensar sobre isso, né? Que tudo, de fato, é por meio dele. Olha o que fala aqui. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Na versão que eu fiz aqui, tem porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, ele é esse nosso mediador, e é através dele que fazemos as coisas. Há outros versículos, como eu falei, né, como um versículo bastante conhecido, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, toda essa parte de nos levar a caminhar é também por meio dele. Né? Há alguns que creem que, não entre nós, claro, que Deus, em algum momento do mundo, deu corda e disse, vão lá e façam alguma coisa e eu fico aqui do meu trono observando. Não é assim. Né? É dele, a gente faz as coisas por meio dele e ele está conosco. Né? E isso tem que fazer diferença na nossa vida. Uma coisa é nós fazermos o que fazemos pelo nosso braço, pela nossa força. Outra coisa é saber que Ele está conosco diariamente. Isso deve fazer diferença e deve impactar as nossas vidas. Né? Então, graças a Deus que nada é por mérito nosso. Né? Tudo foi feito para Deus e por Ele. Né? E principalmente aqui, como diz o texto de Romanos,
dessa questão de ter nos libertado, né, de uma vez do domínio do pecado, né, debaixo da lei e das consequências do pecado, para a vida, né? Então, ele, como um mediador perfeito, foi que, através de Cristo, Deus pode nos olhar como justificados, né? Olhar para nós, de fato, como salvos, não por mérito nenhum nosso, né? Então, tudo, de fato, é através dele. Porque, certamente, como eu coloquei aqui, né, se dependesse de nós, nós falharíamos, né? Certamente. Se algo dependesse da gente, então, graças a Deus que não é. Tudo é pela graça, por meio da fé, que é um dom de Deus, como diz lá em Efésios, né? Então, até a fé que nos faz crer nele, é ele que dá a nós, né? Graças a Deus por esse presente tão bom que o Senhor nos dá, né? E o terceiro ponto, que é a terceira parte do verso 36, né? É ir para ele. Ou seja, é dele, por meio dele, ou por ele, e para ele. Isso nos dá um elemento, uma reflexão de propósito, de missão, de chamado, né? Então, nós estamos aqui para algo, né? Nós estamos aqui, de fato, para um propósito maior. Então, saber que tudo deve ser para ele, deve mudar a nossa ótica, né? De não fazermos as coisas por fazermos, né? Então, quando a gente pensa quão grande ele é, quão soberano Deus é, o que é que eu tenho com isso, né? É de viver para ele, por meio dele e para ele, né? Porque tudo, de fato, é do Senhor, né? Isso faz nos viver de modo correto, né? Ter essa mudança, muitas vezes, de olharmos para nós e olharmos para o Senhor, né? Sobre esse ponto, eu queria que os irmãos acompanhassem, aí na projeção, o texto de Romanos 8, 28. Porque a gente sempre, né, nos recobre isso, né, de agradar a Deus, né, ainda que com as nossas falhas, porque Ele merece, né, toda a devoção, toda a adoração e submissão. O texto de Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós temos um propósito, né? Por isso que aqui fala que, e para ele são todas as coisas, né? Então, na versão que eu coloquei aqui, que é bem parecida por isso, ele diz exatamente isso, né? De acordo com o propósito de Deus, né? Então, certamente nós não estamos, como alguns cantam por aí, né, ao acaso, né? Não é o acaso que nos protege, graças a Deus por isso, né? Como se tivesse, né, aqui aleatoriamente. Não, Deus tem algo para nós e nós precisamos cumprir essa chamada, né? Então, temos uma missão e Ele está conosco nisso. Amém? Para finalizar, também ainda sobre reforçando esse ponto, eu queria chamar os irmãos a abrirem nos dois últimos versículos, no texto do capítulo 1 de Efésios. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ali está em outra versão, né? Então eu vou ler de novo na versão que os irmãos estão aí. O verso 11 e depois o 12. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Acho que é o mesmo, né? Porque tinha passado. Obrigado, Souza. Então, essa noção cada vez mais clara de que precisamos e já estamos, né, fazendo as coisas para o louvor da glória dele, deve, de fato, mudar o nosso pensar, né? Se a gente tem feito, e aí cabe a nós cada vez mais refletir isso, né? Com uma motivação talvez até boa, mas não a melhor, né? Às vezes a gente faz no automático, faz pensando apenas nos resultados, como se dependesse de nós, mas não, tudo que fazemos, de fato, tem que ser para o louvor da glória dele, né? Então, quando o texto fala, porque dele, de fato, é
O nosso Senhor tem todas as coisas controlado por Ele, né? Ele sendo o nosso, estando conosco, sendo o nosso mediador em tudo, e para Ele que o nosso propósito, nossa missão, seja cada vez mais reforçada, né? Essa é, sem dúvida nenhuma, a razão última da nossa existência, né? Viver em tudo para glorificar o nosso soberano Deus. Isso é o que nos faz cada vez mais próximos ao Senhor, né? E, obviamente, isso não para aqui, né? A nossa missão, né? Então, essa tal soberania nos impulsiona a contemplar a adoração, em adoração, né? Saber que Ele que nos conduz nessa jornada e viver na nossa missão de pregar o Evangelho para o alcance dos perdidos, né? Só que até isso nós temos que fazer para a glória de Deus, né? Muitas vezes a gente meio que insiste, ou como se estivesse implorando para que alguém venha aceitar, venha né, a se converter, né, como que um apelo, mas só que, sabe, como se Deus estivesse ali precisando, como se fosse um Deus, entre aspas, né, coitadinho, e não. A gente prega o Evangelho, que é o próprio Cristo, para a glória dele, né? A Bíblia fala que essa é, de fato, a nossa missão, né? Quando a grande comissão é essa, da gente pregar, ensinar e fazer discípulos para a glória dele, né? Quando a Bíblia fala que são todas as coisas, de fato, são absolutos. São todas as coisas mesmo, né? Então, Cristo será sempre a melhor notícia do universo. E glória a Ele por isso, né? A gente pode ser confortado com esse tipo de notícia, num mundo cheio de coisas que nós temos que conviver. O Senhor Jesus conviveu com várias delas e disse que conviveríamos aqui também. Mas a segurança que o crente tem que tudo é dele, que tudo é passageiro, que temos uma morada e queremos que cada vez mais pessoas façam parte dessa família. Por isso que nós temos uma missão, segundo o propósito da vontade dele, mas para a glória do Senhor. Amém? Então, eu queria que os irmãos pensassem nisso e acho que vai ter mais uma música ainda, né, Adson? Vamos orar mais uma vez e cantar essa música que também fala de como essa soberania está cada vez mais presente, né? Ó Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque podemos, Pai, pensar, refletir, podemos ouvir, Pai, da Tua palavra, Senhor, que tudo pertence a Ti, que fazemos as coisas porque o Senhor nos ajuda e para o Senhor, Pai, que nós nunca percamos, Pai, o propósito de que ao contemplar a Tua soberania, a Tua grandeza, nós de fato precisamos ter essa noção, Pai, de que todas as coisas são Tuas, o Senhor está conosco e por isso podemos ter a coragem, podemos ter a intrepidez de pregar a Tua palavra para nós mesmos, porque precisamos sempre recobrir, repensar essas verdades e para alcançar aqueles que nós temos contato, aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, na vida da Tua igreja, dos nossos irmãos que aqui estão, e que nossa jornada aqui seja, de fato, viver todas as coisas para o Senhor, Pai. É isso que nós Te oramos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém.